Nesse exercício, eu vou resolver o exercício 62 da página 546. Uma equipe de 10 pesquisadores é formada por 7 brasileiros e 3 estrangeiros. Para apresentar um projeto a uma empresa, será necessário escolher 5 pesquisadores, dos quais no mínimo um deve ser estrangeiro. De quantas formas distintas poderá ser feita essa escolha? Bem, para resolver esse exercício, a gente vai usar a fórmula da combinação de n fatores em p grupos, que é n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Por quê? Porque se o nosso grupo de 5 eu acabar escolhendo brasileiro 1, brasileiro 2, ou primeiro brasileiro 2, depois brasileiro 1, não vai fazer diferença no resultado, portanto não importa a ordem. Ele falou que a gente tem um total de 10 pesquisadores, dos quais eu tenho 7 brasileiros e 3 estrangeiros, e ele quer esse grupo aqui com no mínimo um estrangeiro. Para fazer esse exercício, vamos separar em casos e depois somar as probabilidades. Então, no caso da gente ter um estrangeiro, a gente vai ter, nesse primeiro tracinho, 3 possibilidades de escolha, visto que a gente tem 3 estrangeiros diferentes. Sobraram 4 tracinhos. Esses 4 tracinhos vão compor um grupo de brasileiros, que a gente vai usar, então, a fórmula da combinação de 7 fatores em um grupo de 4 espaços. Isso vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial. 7 fatorial, a gente pode cortar ele como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Corto 4 fatorial, 4 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente pode cortar esse 6 com esse 3 dá 2. O 2 corta. Portanto, aqui a gente acha que a gente tem a combinação de 7 em 4, a gente tem 35 possibilidades. Entretanto, a gente percebeu aqui que a gente tem 3. Portanto, no primeiro caso, a gente tem que multiplicar pelo número de estrangeiros possíveis, que são 3. Portanto, nesse primeiro caso, são 105 as possibilidades. Ok. No nosso caso 2, a gente vai ter, então, aí 2 estrangeiros. Para isso, a gente vai fazer uma multiplicação de combinações, porque esses 2 espaços vão ser destinados aos estrangeiros. Entretanto, se eu escolher estrangeiro 1 e estrangeiro 2 e estrangeiro 1, é a mesma coisa. Portanto, a gente vai ter que fazer uma combinação, uma combinação de 3 em 2. Isso é a mesma coisa que 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 3. Então, a gente, na verdade, vai acabar multiplicando por 3. E nesse espaço, nós vamos fazer uma combinação de 7 em 3. Então, fazendo a mesma coisa, a gente vai achar 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. A gente já fez isso aqui em cima, só que numa ordem diferente. A gente achou que é 35. Portanto, novamente, a gente vai ter 35 vezes 3. Portanto, 105 possibilidades nesse segundo caso. O último caso, que é o nosso caso 3, é quando a gente tem 3. A gente escolhe 3 estrangeiros. E a gente tem apenas uma possibilidade distinta uma possibilidade de escolher. Porque se a gente escolher estrangeiro 1, estrangeiro 2, estrangeiro 3, estrangeiro 3, estrangeiro 2, estrangeiro 1, é a mesma coisa. Então, a gente vai multiplicar por 1 dessa vez e fazer, nos espaços que sobraram, uma combinação de 7 em 2. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Corta, corta. 2 fatorial é 2. 6 com 2 corta, fica 3. Então, a gente vai ter 21 possibilidades. Finalizando o nosso exercício, a gente tem que o total de possibilidades é igual ao total 1, mais o total 2, mais o total 3, que são cada uma dessas possibilidades. Então, a gente tem que o total de possibilidades vai ser 105 mais 105 mais 21, totalizando um total de possibilidades de 210 mais 21, que são 231 possibilidades.